Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Eu sou o pastor Tiago, sou o coordenador da Escola Bíblica de Discípulos da Igreja Peniel e nós estamos com um projeto totalmente especial para você. Esse projeto é da Escola de Imersão Bíblica. E deixa eu te explicar como é que vai funcionar. Irá funcionar da seguinte forma: nós estaremos todos os meses na igreja, em uma classe única presencial e também de forma online, para tratarmos de um assunto específico da Bíblia. E esse assunto nós estaremos trazendo para você em forma de questionamento. Primeiramente, estaremos fazendo uma espécie de bate-papo, perguntas, resposta, para que ele fique um pouco mais dinâmico para que você possa entender. E o tema de hoje é Batismo nas Águas e Santa Ceia. Batismo nas Águas e Santa Ceia. E conosco está o nosso pastor, presidente, pastor Vitor, que estará conduzindo o ensinamento dessa escola. A paz, queridos, eu sou o pastor Vitor, como já fui mencionado aqui, e é uma satisfação poder somar com você nesse projeto maravilhoso. Bom, pastor, nós temos então algumas perguntas sobre batismo nas águas. Vamos começar sobre batismo nas águas. A primeira pergunta é: qual a finalidade do batismo nas águas? Ok. Essa pergunta eu vou responder utilizando alguns textos bíblicos. Inclusive, você que tiver com uma Bíblia, você pode acompanhar, vai ser melhor, tá? E mais indicado fazer isso, sempre utilizando a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, quando a gente responde essa indagação, qual a finalidade do batismo? Segundo as Escrituras, a primeira finalidade é a obediência a Cristo. A obediência a Cristo. O próprio Cristo nos diz em Mateus 28,19 da seguinte forma: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que foi Cristo que nos deu esta ordenança. Então, uma vez que nós obedecemos o que Cristo ele nos instruiu, nós estamos aqui se alinhando com a finalidade do batismo, que é a obediência a Cristo. Em segundo lugar, a segunda finalidade do batismo nas águas é expressar o tipo de fé que nós temos, pastor. Expressar o tipo de fé que nós temos. Marcos 16 nos diz da seguinte forma: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então veja que a pessoa que crê, ela vai expressar essa fé através do batismo. Ou seja, o batismo se torna um ato externo de algo que aconteceu internamente, ok? E, em terceiro lugar, também expressa, igreja, a nossa identificação com Cristo. Expressa a nossa identificação com Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 3 ao 4, ele diz assim: ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Então veja que uma das finalidades também do batismo é essa identificação com Cristo. Morrer com ele, ser sepultado com ele e também ser ressuscitado com ele para uma nova vida. Então, basicamente, vou descrever a finalidade aqui do batismo dentro dessas três características. Logo, então, nós não temos o costume
de batizarmos criança, correto? Correto. Qual o motivo, qual a definição, o ensinamento bíblico para essa prática, pastor? Pois é, no que concerne ao batismo de crianças, a gente vai aqui tentar entender historicamente, por exemplo, o pensamento da igreja. Igreja católica, por exemplo. A igreja católica, ela entende o batismo como um sacramento. Ok? A igreja católica, ela entende o batismo como um sacramento e não como um memorial. A diferença de entender o batismo como um sacramento implica que o batismo ele é um meio de salvação. Então, a Igreja Católica, entendendo dessa forma, ela crê que o ato de batizar as crianças, isso levará estas crianças a serem salvas. Implica dizer, inclusive, que as crianças que não forem salvas, as crianças que não forem batizadas, estas não vão ser salvas, ok? Agora, quando a gente vai para uma linha reformada, por exemplo, a igreja presbiteriana, eles pensam em batizar as crianças, eles batizam as crianças porque eles entendem como eu posso dizer, da mesma forma como na tradição judaica, como no Antigo Testamento, havia circuncisão e os pais levavam ali as crianças, né, no 8º dia para serem circuncidadas. De igual forma, na Nova Aliança, né, eles apresentando essas crianças são batizadas não na fé da criança, mas na fé dos pais. Mas é importante também dizer que eles não acreditam ali que o batismo é um meio de salvação, numa ideia de sacramento. É importante falar isso. Ok. Então, qual é o tipo de batismo bíblico? E existe aí um local específico para o batismo? É interessante essa pergunta porque eu penso que a dúvida de alguns, eu vou até aqui externar uma experiência que a gente teve no retiro, uma época que uma pessoa ali não queria ser batizada porque era uma piscina. Aí ela disse, não, quando estiver no rio, numa praia, águas correntes pois e tal. Geralmente o pessoal tem essa dúvida, né? Será que vale o batismo na Sim. piscina? Não vale. Pois é. Então, em primeiro lugar, qual é o tipo de batismo bíblico? Vamos lá. A própria palavra, pastor, batismo, ela nos dá a ideia de mergulhar, ok? A própria palavra batismo dá a ideia de mergulhar. Logo, fundamentado na etimologia da palavra, entende que o batismo bíblico ele é feito por imersão, tá? E é interessante, por exemplo, em Mateus capítulo 3, versículo 16, o batismo de Cristo, que é uma referência, é um exemplo para nós, nos diz que assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Se ele saiu da água, significa dizer que ele entrou nas águas. Então, entende que o batismo de Cristo foi feito por imersão, ok? Logo, nós entendemos como princípio, e até mesmo nas narrativas sobre batismo, o eunuco e outros mais, que o batismo ele foi feito por imersão. Sempre tinham águas ali suficientes para serem feitos esses batismos ali de imersão, batismo de imersão, ok? Agora, se existe um local específico, né, contanto que exista água suficiente para fazer esse batismo por imersão, ok. Então, se vai ser numa praia, se vai ser numa piscina, se vai ser na lagoa, não importa. O importante ali é que tenha água suficiente para ser feito esse batismo por imersão. Agora, é importante destacar que alguém vai dizer assim, poxa, mas se não houver possibilidade nenhuma para ver esse batismo por imersão, por exemplo, há relatos de testemunhos de pessoas que foram presas em locais que não tinham águas. E ali essas pessoas se converteram,
tá? Existem locais ali que não tem como ser feito. Significa dizer que essa pessoa que creu no Senhor e quer ser batizada, por não ter água suficiente para um batismo em imersão, ela não vai fazer essa ordenança. A gente não pode também agir de uma forma inflexível. Se não existe a possibilidade, a própria Didaquê ali, que é um documento histórico, nos diz que havia casos, sim, por batismo de aspersão. Não era a regra, era uma exceção. Então a gente precisa ser flexível nessa área. Ok, entendi. Eu vou inverter só uma pergunta aqui, pastor, para tentar pegar esse fio da meada aí. Perfeito. Existe uma idade certa para batizar? Assim, a melhor resposta para isso é, número 1, compreender que a gente fala se existe uma idade certa, obviamente fica a indagação, as crianças podem ser batizadas, que idade é pré-adolescente? É porque a gente precisa pensar que cada criança ela tem um tempo de maturidade intelectual. Cada criança desenvolve-se ali mentalmente, intelectualmente diferente uma da outra. Então, o critério realmente da idade, na verdade, é se essa pessoa, se essa criança entendeu sobre a salvação, ela entendeu o que é a salvação e ela aceitou Jesus. Se ela entendeu os aspectos da salvação e aceitou Cristo, eu não vejo impedimento para acontecer o batismo dessa criança. Então não é necessariamente a idade, mas é sobre o entendimento desse processo da salvação e se realmente aconteceu com ela. Ok, entendi. Então vamos lá. A falta, então, do batismo nas águas implica na salvação? Eu sei que às vezes tem muitas coisas que acabam sendo reproduzidas e às vezes por nós termos um hábito, eu digo nós porque é muito normal, pastor, a gente não ter o hábito de consultar as escrituras sagradas. Então, eu já ouvi e penso que você que está nos assistindo agora tem ouvido que alguém que não foi batizado nas águas, essa pessoa ela não vai ser salva. Só que, biblicamente falando, isso não é uma verdade. Exemplo do ladrão lá na cruz, que ele estava ali, teve todo um histórico de uma vida errada, e no dia que ele encontrou com o Senhor Jesus, ele creu na pessoa de Jesus, e foi Cristo que disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele não precisou nem passar ali pelo batismo nas águas para ser salvo. A gente sabe biblicamente que a salvação é pela graça. Vós sois salvos pela graça, nos diz a palavra, mediante a fé. Existe praticamente 60 textos falando sobre salvação, e todos esses textos sagrados que falam sobre salvação, e nenhum deles associa o batismo nas águas. Então entende que o batismo nas águas, pastor, ele não implica na salvação. Ok. Pastor Vitor, qual então, a gente sabe ali que João Batista, ele é o precursor ali, né? Ele vem trazendo, preparando o caminho. Só que os textos vão dizer que ele batiza também pessoas nas águas, sim, né? E qual é essa finalidade do batismo de João Batista? Ok, eu vou precisar utilizar um texto e é importante que você confira as perguntas do pastor e as respostas aqui. A gente quer alinhar com a palavra a fim de você sempre ter ali um registro bíblico, a fim de você se respaldar biblicamente. Nada melhor do que isso, ter esse princípio bereano, né? Mateus capítulo 3, pastor, versículo 1 ao 2, nos diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto,
preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, basicamente, a finalidade, pastor, do batismo de João era preparar o povo para a vinda do Messias. João entendia que o reino dos céus estava próximo. E o reino dos céus, ele vinha através da pessoa de Cristo. Então, a finalidade do batismo de João era preparar ali o caminho para o Messias. E quando ele fazia esse batismo, em outras palavras, era como se ele dissesse: olha, vocês estão distantes desse reino que está chegando, e para ser inserido nesse reino é necessário arrependimento. Então, aqueles que se arrependiam, eles, de forma externa, faziam isso através daquele batismo, como se estivesse sinalizando: nós agora estamos inseridos nesse reino que o Messias está trazendo. Ok, então não, quando Jesus inicia ali o seu ministério, não haveria então nenhuma necessidade de um rebatismo daqueles que foram batizados por João. Já é uma pergunta um pouco diferente nesse sentido, porque assim, salvo engano, em Atos, acredito que seja capítulo 19 de Atos, não lembro agora, mas depois você pode procurar, em que Paulo ele tem uma experiência com algumas pessoas que já tinham ouvido falar do Senhor Jesus, e ele pergunta se eles conheciam o Espírito Santo. Eles disseram que nem tinham ouvido falar acerca do Espírito Santo. Ele perguntou: em qual batismo vocês foram batizados? E eles disseram: no de João. A forma como o texto é apresentado, ali o que Paulo faz, implica dizer que eles foram batizados novamente. Foram batizados nas águas, depois houve um batismo no Espírito Santo. Então, através desse texto, não necessariamente é uma doutrina, mas é uma forma de a gente pensar que sim, as pessoas eram novamente batizadas ali por Cristo. Entendi. Falando a respeito de Jesus ele vem falar a respeito, Mateus 28, 19, a respeito de que a orientação que Jesus vai falar sobre os discípulos, né, para batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João era em nome de quem? Assim, biblicamente, quando você ler todas as narrativas de batismo em a pessoa de João, você não vai ver uma fórmula, como você bem disse, parecida com a fórmula que Jesus ele direciona os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, aí a gente fica na indagação, mas aí, então, João batizava em nome de alguém ou não? Quando a gente vai, por exemplo, para a história, a gente sabe que o batismo, né, os rituais de purificação, já era uma prática que era realizada na tradição judaica, né? Eles faziam isso. E havia um costume, por exemplo, de fazerem orações. Os prosélitos, quem eram os prosélitos? Eram pessoas que elas queriam participar, né, do judaísmo, elas aceitavam o judaísmo como a sua religião, eles participavam dessa prática batismal e ali era feita uma confissão, que elas queriam isso, mas não havia ali uma fórmula. Alguns pensam que João batizava em nome de Deus, em nome de Yahvé. Alguns entendem assim, mas que não necessariamente havia uma fórmula. Outros dizem, não, ele apenas expressava ali sejam batizados para arrependimento, mas não necessariamente uma fórmula igual ao batismo cristão. Aquela que Jesus falou para os direcionou, discípulos, né? Exatamente.
Ok, então vamos aqui falar sobre Santa Ceia, pastor. Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, né? Qual é a finalidade, então, da Santa Ceia? Ok. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 25 ao 26, nos diz: Pois semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, nesse texto que Paulo reproduz, ele aqui nos mostra, pastor, o propósito da ceia. Número 1, lembrar do sacrifício de Cristo, fazer memória de mim, né? Número 2, anunciar a nossa esperança em sua vida, tá? Então, além de nós fazermos memória do sacrifício de Cristo, um dos propósitos da Santa Ceia também é anunciar a sua vinda. E número 3, não menos importante, é o momento de comunhão com Cristo e com a igreja. Então, basicamente, esses são os 3 propósitos ou as 3 finalidades da Santa Ceia. Ok. Quais, então, os critérios para participar da Santa Ceia? Falamos agora há pouco sobre o batismo nas águas. O batismo das águas, ele seria um critério para participar da Santa Ceia? Certo. O critério bíblico que nós percebemos nas Escrituras Sagradas para participar da Santa Ceia é crer no Senhor Jesus. É crer no Senhor Jesus e ter comunhão com Ele. Tá? Porque é a ceia do Senhor. Né? O próprio Cristo diz que é a nova aliança. Então, ingressar nessa nova aliança é para aqueles que creem no Senhor. Se eu creio no Senhor, eu faço parte dessa nova aliança. Crer no Senhor Jesus e ter comunhão com Ele é o critério. O batismo nas águas, pastor, eu sei que muitos acreditam assim e pensam: eu só posso ceiar se eu for batizado nas águas. E não tem um texto bíblico que nos diz assim, que fale sobre isso. É óbvio também que, biblicamente, nas narrativas, todas as vezes que alguém cria no Senhor, logo ele era batizado nas águas. Não havia um tempo, como nós temos, por exemplo, nossa igreja, por exemplo, ela batiza em 6 e 6 meses. Tem igrejas aí que batizam em 1 ano, ok? Tem um período. Mas na igreja primitiva, pessoa cria no Senhor, era logo batizada. Veja o exemplo de Filipe e o eunuco. Ele falou ali do evangelho para o eunuco, e o eunuco: o que me impede de ser batizado? Né? Ele foi logo batizado num dia, ele aceitou, e no mesmo dia, ou por que não dizer na mesma hora, ele logo foi batizado. Então, significa dizer que a maioria... Eu acho que não havia quase a possibilidade de alguém participar da ceia e não tivesse sido batizado nas águas. Mas isso não significa dizer que o batismo das águas vai validar a minha condição para ceiar, ok? Porque ceiar é fazer parte do corpo. Pergunta é: eu faço parte do corpo quando eu sou batizado nas águas ou quando eu creio no Senhor Jesus? Né? É óbvio que, biblicamente falando, nós fazemos parte do corpo da igreja, tá? Do corpo místico, quando nós aceitamos o Senhor. Então isso valida. Agora, eu sei que as igrejas, historicamente, e a maioria delas hoje ainda, elas utilizam o batismo nas águas para fazer como um critério. E é válido porque isso fecha algumas brechas. Por exemplo, se alguém disser assim: pastor, eu quero ceiar, mas é o seguinte, eu não quero me batizar nas águas. Se essa pessoa disser assim: pastor, eu quero ceiar, eu aceitei Jesus, mas não quero me batizar nas águas.
Ao meu ver, essa pessoa ela não aceitou Jesus. Porque se eu aceito Jesus, eu tenho que, como eu disse anteriormente aqui logo no início, obedecer aquilo que ele diz. E uma coisa é nós termos pecados de forma acidental e outra é eu ter uma prática intencional. Por que essa pessoa não quer ser batizada? Será que ela não quer largar uma prática que ela é intencional em fazer? Ser dessa forma significa dizer que essa pessoa ainda não teve uma experiência de salvação. Então, na maioria das vezes, o batismo ele fecha essas brechas, ok, gente? Fecha essas brechas e acaba sendo ali um meio para mostrar ali que essa pessoa ela tá apta a participar dessa ceia. Agora a gente precisa ser bíblico. E, biblicamente falando, não existe esse texto que mostre, que evidencie como marca o batismo nos dando essa autorização para ceiar. Se alguém, por exemplo, na nossa igreja, chegar comigo, pastor, é o seguinte, aceitei Jesus, estou vivendo em novidade de vida mesmo, só que, poxa, nós estamos em fevereiro, o batismo vai ser só em julho, pastor, poxa, eu quero ceiar. Eu diria para essa pessoa, pode ceiar. Por quê? Porque essa pessoa está dando marcas evidentes de que ela recebeu Cristo, de que ela vive em novidade de vida, de que ela faz parte do corpo, ela tem comunhão, então ela pode cear. Ok. Eu espero que esteja sendo edificante para você, quanto está sendo para mim aqui. Pastor, tem uma pergunta que ela era assim, estou invertendo aqui, tá? Ok. Mas ela era assim um terror da nossa juventude. Comer indignamente. Certo. Participar ali do pão e do vinho. O que significa esse comer indignamente? Eu quero, inclusive, que você que está nos assistindo abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11, tá? E a pergunta que o pastor Tiago fez, ela se encontra no versículo de número 27, que diz: aquele que comeu o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. É interessante, pastor, a gente entender o texto bíblico mediante seu contexto. A Bíblia, gente, interpreta a própria Bíblia. Então, todas as vezes que você tiver uma dúvida, é sempre importante você olhar o contexto, e o contexto ele vai te direcionar ali, explicando melhor o que o texto está nos dizendo. Por exemplo, quando a gente, pastor, pega o contexto imediato desse versículo que Paulo fala sobre a Santa Ceia, ele começa a falar desde o versículo de número 17. E ele diz que a igreja de Corinto se ajuntava não para melhor, e sim para pior. O versículo 17 diz isso. E ele explica o porquê eles se ajuntavam para pior. Número 1, versículo 18 diz que havia divisões. Então, gente, olha só. Pegue isso aí. Primeira coisa que o apóstolo ele frisa é que havia divisão. E ele diz, no versículo de número 19, melhor dizendo, no versículo de número 21, quando vocês comem, cada um toma a sua própria ceia e há quem tenha fome. Então veja que ali cada um comia a sua própria ceia. Alguém pode dizer assim, como havia pessoas que tinham fome? É porque é o seguinte, gente, naquela época a ceia, importante dizer isso, era diferente da nossa ceia. A gente um pedacinho ali do pão, um pouquinho do suco de uva. Naquele tempo, pastor, era uma refeição. Tá? Inclusive, o nome dessa refeição era Festa do Amor. Tá? Era Festa do Amor. Então, havia uma refeição ali bem expressiva. E como havia pessoas ricas na época e muitos pobres, era a oportunidade dos menos abastados, dos pobres, terem uma refeição digna.
Então era um momento ali para todo mundo ser abençoado, um momento de comunhão. Veja, eu nunca comi algo bom, aí o rico vai trazer algo legal ali para trazer para a comunhão. Só que ao invés de ter isso, eles comiam a sua própria ceia. E isso fala de egoísmo. Então, número 1, desunião. Número 2, egoísmo. E ele diz assim, há também aqueles que se embriagam. Ou seja, isso aqui é irreverência. Então, esses 3 pontos aqui, o apóstolo frisando, nos mostra que é o comportamento daqueles irmãos. Número 1, divisão, egoísmo, não olhar para o irmão, não olhar para a igreja, não ter esse coração solidário, né? Irreverência. Esses atos definem o que significa dizer ceiar de forma indigna, ok? Todos nós, é óbvio, somos indignos, mas veja que aqui, inclusive, é um advérbio, indignamente, é a situação do momento, ok? É a situação do momento. E alguém pode dizer, poxa, pastor, mas e aí, se de repente eu acabar vacilando em alguns desses pontos, porque às vezes quando a gente fala sobre divisão, é aquele momento, e acontece muito, eu sei que acontece, que de repente você está lá na igreja e o irmão pisou no seu calo e você guardou ali, sabe? E isso não deixa de ser uma forma de divisão, é uma espécie de divisão, acaba acontecendo coisas assim, acontece, a gente é humano, mas o texto no versículo de número 28, diz para nós nos examinarmos. Se de repente, nesse ato de examinar, a gente enxergar, poxa, eu estou falhando aqui, eu estou falhando ali, porque todos nós, é óbvio que nesse ato de examinar, vamos encontrar falhas. Mas aqui que está a graça do Evangelho, que quando nós nos examinamos, é a oportunidade de nós dizermos ao Senhor, Deus, muda isso, eu não quero ser assim. E é tão extraordinário isso, pastor, que o texto nos diz, assim coma do pão e beba do cálice. O Senhor não está dizendo assim, olha, examinou, viu algo errado, não come. Ele diz, coma do pão e beba do cálice. O convite do Senhor é nós enxergarmos a nossa escuridão e olharmos para Ele como o sol da justiça, a fim de que Ele ilumine a escuridão que há em nós e assim venhamos participar dessa comunhão tão extraordinária que é a ceia do Senhor. Amém, glória a Deus. E esse examinar, ele na verdade, eu conheço pessoas igrejas que tem aquela semana de preparação, né? Semana de oração, e às vezes a pessoa ali, ela passou a semana toda bem, mas antes de ir para a igreja no domingo, ela brigou com o marido, brigou com a esposa. E conheço muitas pessoas que elas não participam da Santa Ceia por causa desse ato falho, vamos assim dizer. Seria, lógico que não é uma prerrogativa para errar, né? Uma prerrogativa para pecar. Certo. Mas diante de como o senhor colocou, diante de um deslize, qual o melhor? Não participar ou se retratar logo e participar da Santa Ceia? O melhor fazer é se retratar logo. Agora, de repente, se tiver oportunidade. Se tiver oportunidade, né? Retratar. Mas, na maioria das vezes, por exemplo, não vai ter essa oportunidade. E aí eu vou ficar assim, não. Naquele momento, quando você se examina e você entende que existe reparos em sua vida, é o momento de você se arrepender e dizer ao Senhor naquele momento, Senhor, eu estou ceando e vou sair daqui. A minha primeira coisa, minha primeira meta é reparar isso aqui. Eu não quero ser mais assim. Esse é o convite do Senhor, sabe? Não é nos afastar, mas é nos aproximar. A palavra do Senhor vai nos mostrar de uma maneira assim, muito, muito enfática. O próprio Tiago, na sua carta, ele diz para nós nos aproximarmos do Senhor. E o Senhor vai ali também se aproximar de nós. Então,
A ideia é nós entendermos que quando temos essa consciência dos nossos erros e estamos ali arrependidos, gente, é o Senhor que está fazendo isso. Já é a ação do Espírito Santo. Agora, é claro que eu preciso tomar uma atitude prática a fim de reparar. É um problema com o irmão? Vai lá, ajeita isso. É um problema com a esposa? Vai lá, ajeita essa situação e assim sucessivamente. Amém. Então, pessoas amaziadas. Não é o caso de ser dois cristãos, por exemplo, né? A gente tem casos de pessoas que veio para o Senhor, né? Na maioria das vezes a esposa vem para o Senhor, só que ela não é casada. Ela mora junto por um tempo. Ela participou do batismo. Essa pessoa, ela pode participar da Santa Ceia? Olha, a gente até falou isso aqui como critério da Santa Ceia, que é crer no Senhor Jesus e fazer e ter comunhão com Ele, é o critério da Santa Ceia. Então, diante disso, pastor, uma situação dessa, eu sei que existem assim igrejas um pouco mais tradicionais nisso e impedem que tais pessoas que estão nessa condição de amaziamento não participar da ceia. Mas não existe, biblicamente falando, uma orientação ou uma direção em que pessoas que estão na situação de amaziamento, que creram no Senhor Jesus, têm comunhão com Ele, mas ainda não casou ali por questão do marido não se converter e ainda não entender a ideia dessas pessoas serem ali proibidas de participar da ceia. Não existe instrução bíblica para isso. Logo, essas pessoas sim, elas podem participar da ceia do Senhor. Ok, então nessa mesma linha aí, quem é de outra igreja, por exemplo, falamos aqui da fé católica, quem é de uma outra igreja e ela foi convidada ali pro dia do culto, certo. Alguém convidou ela e ela chegou lá no dia da Santa Ceia. Ela pode participar da ceia? Pois assim, a própria palavra, gente, nos mostra que a ceia não é nossa, pastor. A ceia é do Senhor. Então, nós não temos essa autorização para proibir quem vai participar, quem não vai participar, porque a ceia é do Senhor. O critério, como eu disse anteriormente, é versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então, a pessoa que está ali, ela que vai fazer esse autoexame, não é? Que certamente vai ser direcionado pelo ministro, e ela então verá se ela tem condições ali para participar da ceia. Tipo, é alguém, por exemplo, que é de outra igreja, tá, ela diz que é de outra igreja, mas às vezes é mais nomenclatura. No entanto, ela realmente vive uma vida como se não fosse uma pessoa convertida. E então ali, o que faz essa pessoa não participar da ceia não é se ela é de uma outra igreja, é na verdade se ela está realmente fazendo parte do corpo de Cristo, se ela faz realmente parte do corpo de Cristo. Eu sei que implica, por exemplo, assim, a gente não vai ter dificuldades de servir a ceia ou autorizar a participação de pessoas de denominações evangélicas, por exemplo, Batista, Deus e Amor, Quadrangular, etc. Aí alguém pode perguntar, e a Igreja Católica? E aí, como é que fica? Eu sei que é algo polêmico, não é uma resposta simples, não é uma resposta fácil, mas eu respondo eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta. Existe a possibilidade de um católico ser salvo? Será que todos os católicos eles
eles não vão ser salvos, ou existem católicos que têm uma fé genuína? Eu penso que existem católicos que têm uma fé genuína. Até porque a gente precisa entender que, historicamente, a igreja protestante ela veio da igreja católica, né? Então, as doutrinas pilares que eles acreditam, nós acreditamos. Existe muita diferença, é verdade, relacionada a sacramento, ao que eles acreditam como um meio de salvação, mas eles acreditam na pessoa do Senhor Jesus. Isso aqui é fundamental. Eles creem que é o Senhor que salva. Eu penso que se católicos, eles realmente entregaram sua vida a Cristo e vivem uma vida segundo a palavra, e eu acredito que tem católicos assim, esses católicos especificamente podem sim ceiar, mas é uma coisa bem complicada, não é uma resposta fácil, né? E eu penso que dificilmente o católico assim vai estar na igreja, né? É bem difícil. Mas é feito de responder e não ficar em cima do muro. Se um católico tiver uma fé genuína dessa forma, eu penso que sim, ele pode ceiar. Participar da ceia. Participar lá da ceia. Então, Jesus utilizou ali 2 elementos, né? Pão e o outro. Era o vinho ou era o suco de uva? Pois é. Gente, era vinho, tá? Era vinho. A gente não tem que enfeitar. Poxa, mas... a gente acabou de ler aqui, 1 Coríntios, que as pessoas se embriagavam, né? Então, eles utilizavam um vinho, sim, tá? É claro que a embriaguez é reprovável pelas Escrituras Sagradas, tá? Efésios 6,18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Então, a embriaguez, ela é condenável biblicamente. Agora sim, tá? O vinho sempre foi um elemento importantíssimo, tanto na cultura judaica ali, como nos primeiros séculos. E hoje, por exemplo, ainda as igrejas, se eu não me engano, reformadas, elas utilizam vinho. Só que nós não utilizamos vinho mais por conta de aspectos culturais. Sabemos que algumas pessoas elas saíram da embriaguez, ou melhor dizendo, do vício, do alcoolismo, e só o fato de ter ali um vinho, isso pode de alguma forma gerar ser um gatilho, né? Ser um gatilho, ou pesar na consciência, a fim da gente não ir para esse campo, né? As igrejas entenderam que era melhor utilizar o suco de uva ao invés do vinho. Ok. Bom, sei que pode ser assim, 1 em 1 milhão, mas acontece. Eu digo porque aconteceu, conheço algumas pessoas que ela tem alergia a pão e ao suco de uva. Uma pessoa assim, ela disse, pastor, se eu comer um pedaço de pão, eu passo muito mal. Esses elementos podem ser substituídos por outro? Aqui a gente entra no bom senso, né? E por isso o nosso entendimento de entender que o pão e o vinho não é literalmente, viu, gente, o corpo e o sangue de Cristo, tá? São símbolos. Mais importantes do que os elementos ali é o sentido espiritual. Então, se há pessoas que, por alergia ou outras coisas mais, são impossibilitadas de utilizar tais elementos, sim, essas pessoas elas podem substituir. Não tem condição de tomar ali o suco de uva, pode ser água. Se for, é difícil alguém não poder, né, tomar o suco de uva ali, porque é uma coisa que faz bem. Mas se for o caso, pode ser água. No caso ali do pão, pode ser um pão sem glúten ou um biscoito sem glúten. Não posso nada disso. Uma maçã, um pedacinho de maçã, um elemento natural sólido. Tendo ali
todo o sentido espiritual, essa pessoa não pode ser descartada. Temos que encontrar um meio para que todos participem desse momento tão extraordinário que é a ceia do Senhor. Ok. Então, para finalizar, participamos da ceia, foi uma bênção, né? Todos participaram ali do cálice, do pão, e geralmente sobra, né? Sobra ali um pouco de pão, sobra um pouquinho de suco de uva. Há, sim, uma regra do que fazer com essa sobra. As crianças, elas podem comer desse pão, tomar desse suco? Pois é. Há pensamentos divergentes sobre isso, né? As igrejas, por exemplo, um pouco mais tradicionais, elas orientam que os seus ministros comam as sobras, né? E quando não, isso de forma reverente, e quando não, eles preferem enterrar o pão ali, jogar o vinho respeitosamente na terra, como um ato de respeito, né? Agora, as igrejas que não veem dessa forma ali a ceia como um sacramento, mas como um memorial, eles permitem assim tranquilamente as crianças ali, sim, comerem ali das sobras e tudo. Não há ali uma proibição sobre isso. Então, assim, eu vejo que sim, não tem problema das crianças comerem ali o que sobra. O que não pode ser feito é algo irreverente, pegar o pão, jogar ali um no outro, algo assim, tem que ter esse cuidado. Penso assim. Ok. Então, queridos, chegamos aqui. Não sei se você ficou com alguma dúvida, se você ficou com alguma pergunta, mas caso você tenha ficado com alguma pergunta, deixe no comentário, mande uma mensagem lá no direct, entre em contato pelas páginas, pelas redes sociais da igreja, que a gente vai estar tendo a honra de poder responder você. Nós estamos finalizando aqui, eu espero que tenha sido muito abençoador para a sua vida, como foi para a minha, e no próximo mês nós vamos estar aqui de novo com mais um tema que é muito pertinente para nós, que vai trazer muita edificação, e eu quero te encontrar na nossa próxima escola de imersão bíblica, né, pastor? Amém. Conto com você, viu, gente? Vamos crescer na graça e no conhecimento. Que Deus lhe abençoe. Amém. Fique com Deus.